Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje estamos meditando aqui nesse dia 24, a primeira liturgia, que é a liturgia do 4º domingo do Advento. Hoje é um dia atípico, porque o Natal, o dia 24, ele caiu exatamente num domingo. E o 4º domingo também do Advento caiu exatamente no mesmo domingo. Então, a liturgia que nós estamos meditando agora não é a liturgia de Natal, é a liturgia do 4º domingo do Advento. E nós temos aqui, maravilhosamente, a leitura da anunciação do arcanjo Gabriel sobre o nascimento de nosso Senhor. É lindo ver o desenrolar aqui de toda a história. De toda a história, né? Veja, não é qualquer anjo que vai anunciar a Virgem Maria, é o arcanjo Gabriel, exatamente o arcanjo Gabriel, que significa fortaleza de Deus, né? Ele que vem anunciar o Deus das fortalezas, né? E interessante que, entrando o anjo onde ela estava, né? O início do Evangelho começa dizendo isso, o anjo sauda ela, cheia de graça. Cheia de graça. E isso é interessante porque é interessante para dizer que, assim como o primeiro anjo estava ali, né, Lúcifer, com a mulher, Eva, e diante de toda aquela sedução, o resultado daquilo foi exatamente o quê? Por isso, agora o homem terá que trabalhar, a mulher sofrerá as dores do parto. Nós sabemos que a partir daquele momento, exatamente daquele momento, que o pecado original entra no mundo, através daquele colóquio do anjo com Eva, ali o pecado original ele entra e entra consigo, com o pecado, junto com o pecado, entra ali toda a questão de sofrimento, de dor, de tristeza, de luta e toda essa realidade. Por isso o anjo, quando chega, sauda a Nossa Senhora, né? Alegra-te, cheia de graça, querri, querraritomene. Para mostrar para a gente o quê? Para mostrar para a gente exatamente o que é a vida de pecado e o que é a vida em Deus. O que produz o pecado? São Paulo diz isso muito bem, Romanos capítulo 6, versículo 23. Salário do pecado é a morte. E a gente consegue entender também aquilo que Santo Agostinho diz: o motivo da tua tristeza são os teus pecados. Deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. A gente consegue entender, olhando para esse texto e fazendo uma leitura espiritual do texto,
E eu estou pegando apenas isso, né? O momento que o anjo entra onde Nossa Senhora estava. E aqui Santo Ambrósio diz algo maravilhoso, que pelo costume de Nossa Senhora, né, ele chega a insinuar que Maria tinha costume de se retirar e de ficar sozinha, em longas meditações, em orações, né? Oração de recolhimento em fuso, tudo muito mais elevado que os santos viviam. Nossa Senhora já vivia tudo isso. E é nesse momento de colóquio de Nossa Senhora com Deus que o anjo chega, vai dizer Santo Ambrósio, que o arcanjo Gabriel chega para poder ali, no tete a tete dos dois, Nossa Senhora e o anjo, ele fazer toda essa comunicação divina para ela, todo esse anúncio maravilhoso. Mas voltando ao nosso tema, que o anjo nos mostra exatamente essa realidade de ele saudando Nossa Senhora com uma alegria, alegra-te. É exatamente o contrário daquilo que o pecado faz. O pecado, ele nos entristece. O pecado, ele definha a nossa alma. E a santidade, e Maria é o protótipo da santidade, alegra a nossa alma. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ao contrário daquilo que aconteceu no paraíso, exatamente o homem e a mulher, eles perdem ali a presença de Deus. Eles perdem ali essa capacidade de colóquio com Deus, de estar ali. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. E, irmãos, trazendo isso para a nossa vida hoje, nós podemos aqui fazer uma breve análise de quanto uma vida longe de Deus, ela traz imensos prejuízos na nossa vida. E eu não estou falando de prejuízos materiais, né? Porque as coisas materiais, elas vêm e vão, né? Nossa vida não está pautada nisso, nas coisas materiais simplesmente. Não é isso. O prejuízo todo para nós é perder o sumo bem. O pecado, ele faz isso. Nossa Senhora, então, é uma imagem para nós daquilo que é a vida de santidade, uma vida em Deus. O resultado disso é alegria, e uma vida longe de Deus, uma vida no pecado, e o resultado disso é sofrimento, dor e, principalmente, muita tristeza no coração. É essa mensagem central que eu gostaria de passar hoje, nessa meditação, nesse quarto domingo do Advento. Aquilo que o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 15, nos coloca para cada um de nós os dois caminhos. Existe um caminho que leva para Deus e felicidade, e existe um caminho que leva para longe de Deus, para a tristeza e para a perdição. Jesus diz algo no Evangelho que é assim, muito pesado, mas muito verdadeiro. Jesus diz, olha, larga e espaçosa é a porta do mundo e que conduz para a perdição. E são muitos os que por aí entram. Apertado e estreito é o caminho que leva para a salvação. E são poucos os que por aí entram. Ora, diante dessa imagem do anjo Nossa Senhora, da anunciação de Jesus pelo arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria, olhando para essa realidade de vida nova e vida velha, de homem novo e homem velho, de consequência de uma vida em Deus e de uma consequência de uma vida longe de Deus, colocando tudo isso na balança, trocando tudo isso em miúdos, nós podemos chegar à conclusão, assim, por uma questão dedutiva, lógica, que o maior prejuízo da nossa alma, o maior prejuízo da nossa vida é perder o sumo bem. E o sumo bem é Deus. Ora, os padres da igreja nos ensinam que a felicidade do homem é Deus. E isso é uma verdade. Veja, isso não é algo que é uma especulação, é uma teoria. Não é isso, não se trata disso. Isso a gente vê todos os dias, a gente comprova isso que nós estamos dizendo aqui agora. Nós comprovamos isso, que a vida em Deus, ela nos causa uma verdadeira alegria. Nós fomos criados por Deus, né? E para Deus.
E a nossa alma, como diz lá Santo Agostinho, ela está inquieta e ela só repousará em Deus. Então, voltando para dizer que nós comprovamos isso na vida, muito fácil da gente ver. Por exemplo, um ser humano, qualquer ser humano, que tenha, por exemplo, um desejo de, sei lá, de qualquer coisa, vamos pensar aqui, né, de ter um sítio. O sonho da vida da pessoa é ter um sítio. Quando eu tiver aquele sítio, serei extremamente feliz. Mentira! Porque quando você conseguir, se você conseguir adquirir aquele sítio, né, você logo enjoará daquilo. E mais, mesmo que você não enjoe logo, mesmo que você curta aquilo ali demais, aquele sítio, ele não pode saciar a sua alma. Vai continuar aquela sensação de está faltando alguma coisa ainda. Assim é quando uma pessoa, por exemplo, conquista a casa própria. Ótimo, lindo, muito bom, Deus quer que a gente tenha. Maravilhoso. Mas isso também não sacia a nossa alma. Ou quando a gente consegue ter um equilíbrio financeiro muito grande e ficamos tranquilos, isso também não sacia a nossa alma. Né? O prazer carnal não sacia a nossa alma. Né? Dê tudo para o ser humano que ele precisa. Vamos resumir essa conversa. Dê tudo para o ser humano que ele quer. Dê tudo para ele. E ele vai continuar insatisfeito, achando que está faltando alguma coisa. E aí a gente entende o que Santo Agostinho diz, né? Nossa alma está inquieta. E ela só pode encontrar repouso e descanso em Deus. Agora, imagina perder Deus. Mas podemos imaginar mais. Perder Deus eternamente. Compreende, irmãos? O dano que o pecado causa na vida do ser humano? Porque veja, o pecado mortal, ele gera duas penas, uma eterna e uma temporal. Essa pena eterna, ela é perdoada no sacramento da confissão. A pena temporal, ela é expurgada ainda aqui nessa vida ou no purgatório, né? Mas na maioria das vezes na outra vida. É preciso satisfazer a justiça de Deus, né? Essa é a realidade, né? Uma triste e dura realidade daquilo que o pecado faz na nossa vida. E o texto hoje aqui está mostrando exatamente isso. Eu gostaria muito de destacar isso. Alegria de um lado, felicidade plena, e não se iluda com felicidade, porque temos um conceito muito raso de felicidade ainda. A felicidade para nós é estar bem aqui nesse mundo, mas a felicidade que eu estou dizendo aqui é ter plenamente a posse do sumo bem. E esse sumo bem é ter Deus em nossa vida eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.